Então Ellen G. White diz assim: nós nada temos que temer ao apresentar a verdade. A verdade não perde nada pela criteriosa investigação. O tempo não transforma a verdade em erro e nem o erro em verdade. É a verdade que nós pregamos. E a igreja adventista surgiu aí, no momento da profecia apontado, no dia que a profecia apontou, com uma verdade a ser pregada. E enquanto nós estivermos pregando essa mensagem, nós não perderemos nossa identidade. Nós temos um legado profético de Ellen G. White. 2 textos, que você também já conhece. Apocalipse 12, 17. O que diz lá? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. Quem? E tem o quê? O testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10. O testemunho de Jesus é o quê? Então, nós adventistas acreditamos que nós temos em nosso meio uma profetisa moderna. Outro dia eu estava em São Paulo para fazer um batismo de 3 candidatos. E a gente faz o voto batismal, né? Antes de batizá-los. E eu estava fazendo o voto batismal. E perguntei para os 3 assim: vocês acreditam no dom profético manifestado em Ellen G. White? E o homem disse assim: quem? Ellen G. White. Não sei quem é. E aí, como é que você batiza? Aí tive que dar um estudo relâmpago sobre o dom profético. E agora? Agora eu aceito. Então tá bom, então vamos batizar. Muitos líderes, muitos instrutores bíblicos, quando chegam na lição de Ellen G. White, eles pulam. E sabe por quê? Porque tem medo de falar sobre Ellen G. White. E não sabem eles um pouco da história extraordinária que essa mulher tem. O diabo, sabendo que Deus levantaria um profeta, tentou levantar vários. Aqui está o Monte Cumorah, nos Estados Unidos, e foi nessa região que Joseph Smith teve a sua primeira visão. Ele viu lá o anjo Moroni, ele foi informado onde estavam enterrados alguns pratos de prata, desenterrou, traduziu o livro de Mormon, e aí nasceu o movimento Mormon. O profeta, Joseph Smith. Que ano morreu Joseph Smith? 1844. George Knight diz que na década de 1840, havia só nos Estados Unidos 5.000 pretensos profetas. E no meio dessa miscelânea profética, Deus precisa levantar o autêntico profeta. Chamou Reza Foz, depois chamou William Foy, e eles não deram prosseguimento ao chamado, e foi nessa casa da família Elizabeth Hines que Deus chamou a jovem de 17 anos, Ellen Golden Armon. Quem foi Ellen G. White? Casou-se com esse galã aí, bonitão, né? Em 1846, nessa casa moraram com os 4 filhos, aí está a cama deles. Aqui ela passou muito do seu tempo escrevendo. Por que a igreja adventista crê em Ellen G. White como profetisa? Primeiro, por causa de sua visão sobrenatural. Um dos hobbies dela, quando estava cansada de escrever, era andar de charretes, andar de carroça. Ela também se locomovia, ia para as campais. Em uma ocasião, ela tinha que pregar numa campal, era inverno, o rio estava congelado e a ponte foi interditada. E então o cocheiro disse assim: irmão White, a gente não vai poder seguir viagem porque a ponte está interditada. Ela disse: não, mas eu tenho que pregar. Então você pega o cavalo e a carroça e joga sobre o gelo. Ele disse: mas irmão White, quando o cavalo pisar, todos afundaremos. Ela disse: não, pode ir. E o cavalo foi, passaram em cima do gelo, saíram do outro lado e nada aconteceu. Visão sobrenatural. Aqui está ela pregando na inauguração do sanatório de Loma Linda, na Califórnia. Aqui está uma foto do hotel que faliu e que a igreja comprou por uma bagatela. E por que comprou? Porque Ellen G. White teve uma visão de Deus e Deus mandava que a igreja comprasse uma propriedade perto das montanhas de Redlands, lá na Califórnia.
Ellen G. White fez contato com o pastor, o presidente da igreja naquela região, e ele começou a procurar então uma propriedade. Achou esse hotel que havia falido. Falido por falta de água. E ela disse, foi essa propriedade que Deus me mostrou. Pode comprar. Mas não tem água. Pode comprar. E eles compraram esse hotel. Ellen G. White chamou um amigo dela, começaram a procurar água, e depois de um dia de trabalho ele voltou e disse, irmão White, mandou comprar mesmo isso aqui? Tem água aqui não. Ela disse, Deus mandou comprar, pode procurar. Ele procurou mais uns dias e achou água. Uma das maiores organizações da igreja. Sabe quantos funcionários tem em Loma Linda hoje? 12 mil funcionários. E por que é que Deus levou a obra para Loma Linda? Porque nesse mesmo período começou a crise panteísta com o Dr. Kellogg lá em Battle Creek. E para que a obra não parasse, Deus tirou o epicentro de Battle Creek e colocou na Califórnia. E foi daí que saíram os recursos para continuar a igreja na sua missão. E você vai se lembrar que o primeiro navio missionário que a igreja enviou, o Pitcairn, saiu das Bahias de São Francisco, na Califórnia. E foi esse hospital que manteve as missões por muito tempo. Força sobrenatural. Ela segurou essa Bíblia, que eu estou segurando aqui por cerca de meia hora, não é isso? Não, a Bíblia tem cerca de... É isso mesmo. A Bíblia tem cerca de 8 quilos. E ela segurou ela por cerca de meia hora. Assim como o profeta tinha força sobrenatural, isso acontecia com a nossa profetisa. Sabedoria sobrenatural, que essa mulher escreveu nos vários ramos, com apenas 2 anos de escolaridade. É algo extraordinário. Elemento preditivo. Ellen G. White diz que a igreja não deveria ficar publicando senão a verdade presente. Mas as nossas casas editoras estavam começando a ganhar dinheiro publicando para fora. E ela foi contra essa atitude. E então a liderança da igreja não ouvia. E Ellen G. White falando. Até que a nossa casa publicadora e o sanatório pegou fogo e queimou até os alicerces. Ellen G. White escreveu, eu vi um anjo com a espada de fogo desembainhada sobre Battle Creek. Tudo queimou. Para reconstruir o sanatório, o Dr. Kellogg preparou um livro. Em 2 meses ele escreveu esse tratado chamado The Living Temple. E havia uma comissão reunida para aprovar esse livro, se ele seria publicado ou não. A comissão ficou dividida e o pastor Daniels, que liderava a igreja nessa ocasião, pediu que no dia seguinte eles voltassem ao assunto. Quando ele estava deixando a sala de reuniões, os amigos de Kellogg disseram para ele, você não é o dono da igreja, quer você queira, quer não, nós vamos publicar o livro. O pastor Daniel disse assim, se for da vontade de Deus que o livro seja publicado, ele o será. Se não for, eu serei uma pedra no vosso caminho. Um homem de fibra. E quando o pastor Daniel chegou no quarto dele, alguém havia colocado uma correspondência lá. Quando ele abriu, era uma carta de Ellen G. White, que estava nessa ocasião na Austrália. E lá da Austrália, 60 dias antes, ela havia escrito a carta, que veio de navio e depois de trem até Battle Creek. E quando o pastor Daniels abre a carta, ela diz lá, irmão Daniels, eu vi o senhor numa reunião para a publicação de um livro, para a aprovação da publicação. Não deve ser publicado esse livro. Ele contém a semente da serpente. No dia seguinte, o pastor Daniels pega a carta de Ellen, lê perante os membros da comissão, e em meio a lágrimas, eles tomam o voto que eles não vão publicar. Os amigos de Kellogg fizeram uma primeira publicação de 3.000 exemplares desse livro. E depois se descobriu que o livro está recheado de teorias panteístas. E quem sabe a publicação desse livro foi o primeiro passo que ele deu para a sua apostasia, até que ele foi excluído em 1907. Mas Deus usou Ellen G. White nesse momento difícil da igreja. Intimidade com Deus. Aqui está ela pregando o Tabernáculo Daime em Battle Creek. Ela pregou aí várias vezes. Em uma dessas ocasiões que ela estava pregando, ela combinou com um quarteto para cantar. No final da mensagem. E antes que ela começasse a pregar, vieram e disseram, olha, o primeiro tenor não veio, não vai dar para o quarteto cantar.
ela disse, venham os 3 no final e cantem. Quando ela terminou, subiram os 3 para cantar. E quando eles começaram a cantar, apareceu uma voz de primeiro tenor, jamais ouvida em Battle Creek, cantando com eles. E quando terminou aquele lindo quarteto, ela disse, o meu anjo fez o primeiro tenor. Uma mulher que vivia perto de Deus, uma intimidade com Deus, guia divina em tempos de crise. Olhe para a igreja nos seus grandes momentos de crise. Minneapolis, 1888. Ela ficou do lado dos pastores de Jones e Wagner, quando eles pregavam a respeito da justificação pela fé. Mesmo que os líderes da igreja ficassem contra os jovens, ela se posicionou pelo lado da verdade. Ela sempre esteve à frente da igreja nos momentos difíceis. Graças às contribuições dessa mulher, nós somos o que somos hoje. Porque Deus levantou no passado uma profetisa. Aqui está uma de suas últimas fotos. Ela já numa cadeira de rodas na sua casa, lá na Califórnia. Ela faleceu em 16 de julho de 1915. Completou-se 100 anos da morte dela, 2 anos atrás. Aqui está uma foto do funeral dela no Tabernáculo Daime. E aí nesse cemitério ela foi sepultada. Aí está uma foto do dia e aí está uma foto atual. Aqui está ela, o esposo e os filhos. E aqui outros membros da família. Aqui está Tiago e Ellen. Aguardando o quê? A volta de Jesus. Por que a igreja adventista não vai ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Porque nós temos um profeta moderno. Nós temos em Ellen G. White o cumprimento profético de Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Nós temos uma profetisa. E é muito interessante o que o pastor Tim sempre fala. Nós brasileiros amamos Ellen G. White. Só não seguimos. Mas nós amamos. De que adianta amar se não seguimos? E aí a gente começa a ler Ellen G. White e percebe quantas vezes estamos nos afastando das orientações que Deus nos deu através dela. Nós precisamos ler mais o que essa mulher escreveu. E sobretudo buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas.